Boa tarde, meu povo. Bruna, minha filha, tive um probleminha para entrar. Perdão esses 2 minutinhos de atraso, mas chegando. Sou o Jorge Brasil, editor da minha novela, do site Mais Novela. Minha cadeira está presa, eu não estou conseguindo mexer, agora foi. O Instagram, gente, resolveu mudar a estrutura aqui da página, então tá um pouquinho diferente. Tá uma coisa meio doida, mas cheguei só esperando o Dalton pra gente bater um papo gostoso com esse ator que a gente adora. Um ator mais quietinho, mais na dele, mas muito, muito simpático, muito engraçado, muito inteligente. Então, estou muito ansioso por esse papo. O nosso eterno Said. Né? Oi, Tom, seja bem-vindo. Ai, gente, tá fácil não. Oi, Tássio Christopher, querido. Muitos ressignificados na nossa vida, essa nossa trajetória. Tomás de Pérola Negra, é engraçado, eu vou falar isso com ele, que o meu personagem assim mais emblemático do Dalton é... Oi, Hope Tempero, seja bem-vindos. É o Said, mas é impressionante como o Tomás de Pérola Negra, ele é marcante. Muita gente me mandou mensagem ou postou comentando: ai, Pérola Negra, eu vejo tal, penso Pérola Negra. E engraçado isso, né? Porque o Ferraço, como tá lembrando a Márcia aqui também, é muito marcante. Nossa, é muito personagem. Eu sou apaixonado pelo personagem dele em Liberdade, adoro. Então, assim, é muito personagem bacana. Ele fez muita coisa, gente. Você faz uma pesquisa rápida sobre Dalton, você fica assim chocado como esse homem trabalhou. Olha, o GugaTube, querido, marcou muito. Yasmin e Nácia é mais da fase Pendleton, né, Yasmin? Clóvis, gente, é muito personagem. Clóvis de Pérola Negra, o Profeta, o Inquisidor de Chica da Silva. É muito personagem, não quero que ele fale. Não vai dar pra falar de todos eles, né, gente? Não dá, é impossível. A não ser que a gente faça uma live de resistência e fique com o Dalton aqui até não aguentar mais. Então vamos aguardar só ele chegar pra gente começar o nosso papo. Mais tarde, depois da prova do líder, tem live sobre BBB, tá? Então hoje vamos nos concentrar em nosso momento novela, gente. Vamos nos concentrar em nosso momento novela, carreira do Dalton Vig. Olha, Clóvis, a Karina lembrou o Clóvis também. A personagem que mais gosto foi o que ele fez em Salve Jorge. Olha isso, gente. É porque quando a pessoa trabalha muito e trabalha bem, aí é complicado, né? Que é muito personagem bom. É muito personagem bom. Eu lembro, pra mim é muito marcante o Said, porque assim, apesar do par romântico, teoricamente, da novela ser o Lucas com a Jade, muita gente, inclusive a Priscila Jucá, que trabalha aqui comigo, ou na live que a gente fez quando foi terça, ela até comentou aqui, né? Fala pra ele que eu era time Said. Então é muito engraçado como o Said foi marcante, apesar de ser um personagem muito complexo, né? Muito controverso. Deixa eu ver se ele chegou já. Não, só esperando o Dalton chegar para o papo começar. Rosana, Lázaro, querida Heloísa Ribeiro, sejam todos muitíssimos bem-vindos. Cadê? Silvia, lembra? Eu me encantei pelo Dalton por causa do Sr. Pendleton, um ótimo ator. É verdade, foi um trabalho muito bom e muito longo, né? Que só foi interrompido por causa da pandemia. Gente, meu cabelo está uma coisa tétrica, mas tudo bem. Chegou, já está aqui. O personagem chamava Carlos em Salve Jorge. Sim, Tom, eu lembro. Obrigado. Olá! Agora deu. Eu estou aqui um tempão assistindo você, já mandei 2 solicitações e não apareceu para mim. E aí eu te procurava, não sei. Menino, boa tarde, Dalton. Muito obrigado. Boa tarde. Topado. Eu sei que você é mais quietinho, você não é muito de bater calçada em internet.
Não, eu sou um troglodita, né, tecnológico, porque eu realmente eu nunca fiz live no meu, toda vez que eu vou entrar eu se me atrapalho, é um horror. Não, mas não, relaxa. Eu faço live desde 2016, eram lives mais presenciais. Aí, por causa da pandemia, comecei a fazer essa live distancial e fiz mais de 100 lives ano passado e até hoje rola tropeço. Você pode ver que meu telefone está meio torto. A gente está meio daquele seriado antigo do Batman e Robin, porque eu já fiz de tudo para acertar o bichinho aqui no vídeo. Essa semana o Instagram mudou toda a configuração. Ah, é? Então, tudo que eu tinha aqui, que eu levei um ano aprendendo a mexer, não tem Mudou mais. tudo. Mudou tudo. Essas atualizações que sempre quebram as nossas pernas, porque quando você aprende a mexer do jeito, é que nem site de banco é assim também, né? Tem o Exatamente. site do banco, você aprende a mexer nele. Daqui a pouco eles resolvem mudar todo o design do site e você dança, né? Enfim. Não, e tem aquela coisa, para essa garotada que está aqui, vem no DNA. Eles Com respiram certeza. tecnologia. Eu já sou um senhorzinho, tenho 52 anos. Então, tudo de aprendizado é mais batalha. Exatamente. A gente aprende para depois ter que aprender tudo de novo porque está se mudando. Então, Exatamente. eles dificultam também para a gente, né? Mas olha só, você tinha uma obrigação de já chegar aqui bombando na tecnologia por causa do Otto. Seu último personagem era um gênio tecnológico. É a mesma expectativa que foi criada quando eu fui participar do Bake Off Celebridades. Né? Todo mundo achou que eu ia saber tudo por causa do René. Mas é tudo. Atuação é isso, gente. A gente convence as pessoas que a gente sabe fazer aquilo, mas não sabe. Mas você aprendeu alguma coisa de tecnologia com o Otto? Ou não? Ou era, porque lá tinha uma tecnologia também muito avançada. Exatamente. Eu não chamo de ficção porque tudo é possível, mas era uma coisa... Tinha a parte ficcional que era a Sarah, né? A Sarah ainda não foi desenvolvido um robô que pode voar, flutuar no ar como a Sarah, mas dentro de breve não duvido nada. Mas, assim, era o que estava dentro da trama, a gente só replicava, né? Só reproduzia as falas, porque a coisa de fazer o negócio funcionar, isso era com a computação gráfica. Mas me diga uma coisa, As Aventuras de Poliana é uma das novelas mais longas da história. Você, na trama, passou por tantas reviravoltas que às vezes eu tinha uma impressão que eram várias novelas dentro de uma. Porque o Pendleton, do início da novela, mal-humorado, complicado, não era mais a mesma pessoa que terminou a novela. Com certeza. Como é isso para um ator, essa montanha-russa, né? Eu acho muito mais legal, quando você pode passar por várias nuances do personagem, quando o personagem vai por vários caminhos, que, claro, fazem sentido, né? Porque também quando é uma mudança simplesmente do nada, fica um pouco difícil. Mas no caso do Pendleton, no caso de Poliana, foi como se a gente tivesse feito várias temporadas de uma série, entendeu? Porque a gente foi gravando, as coisas foram acontecendo, a trama foi rolando. E eu achei muito legal ele ter essa curva dramática de ele começar de um jeito e terminar de outro completamente diferente. Isso pra gente é muito gratificante. Eu imagino. E, na verdade, nós somos assim, né? Todo mundo o ser humano é assim. Muda o tempo inteiro. O ser humano é assim. Tem algumas pessoas que são mais difíceis para mudar algumas coisas, né? Mas outras são mais flexíveis. Eu brinco sempre que as pessoas reclamam assim: você muda muito de ideia. Você não mudo de ideia. Como eu me comunico muito com as pessoas, seja aqui por lives, minha vida muito hoje é trabalho em rede social. Eu ouço muita coisa. Então, assim, eu tenho a minha mente aberta para caso alguém me dê um argumento que me convença, eu não tenho vergonha nenhuma de dizer, nossa, você tem razão. É isso mesmo que você tem. Então, eu acho que é esse, né? É como diria Raul Seixas, né? Eu prefiro ser uma metamorfose ambulante do que ter aquela ideia sobre tudo, né? Enfim, acho que é isso que é parte
do diálogo democrático, né? Todo mundo tem direito à Exatamente. opinião e a gente também tem o dever de ouvir as opiniões diferentes. A gente está vendo um momento muito complicado em relação a Sim. isso, né? Mas é muito legal essa tua postura. Eu também sou assim, né? Eu também já mudei muito no decorrer dos anos e, enfim, algumas coisas são preservadas, mas outras a gente É, vai transformando, né? exatamente. Mas me diga uma coisa, você tá em Poliana Moça? Sim, então, estamos Ah, esperando aí para darem o sinal para a gente voltar ativa. é porque foi uma frustração monumental. A novela terminou com muitos ganchos, né? Porque a ideia era nem ter pausa praticamente nenhuma, era emendar uma na outra. Então Exatamente. terminou com muitos ganchos, com muitas possibilidades, e aí veio essa pandemia devastando tudo, atrapalhando planos. Além da novela, o que mais assim você além de todo o drama coletivo que a gente vive, mas você pessoalmente, o que mais te atingiu assim, do que mais essa situação toda atrapalhou sua vida? Olha, atrapalhou a minha como já atrapalhou de todo mundo, né, em todos os sentidos. Mas a gente também, sei lá, eu pelo menos eu fico tentando, seguindo o exemplo de Poliana, eu fico tentando enxergar o que a gente pode tirar de bom disso, né? De positivo. Então, para mim foi muito chato ter que não trabalhar e tudo mais, mas por outro lado, eu pude ficar mais perto dos meus filhos, da minha família e tal. Então, foi essa mistura de coisas. Por um lado, a gente sofre, a gente perdeu pessoas queridas e tudo mais, enfim, mas a gente também tem que tentar buscar algo que nos sustente, né, vamos dizer assim, emocionalmente, mentalmente e tudo mais. Então, o fato de estar com os meninos, de estar mais perto, de poder brincar com eles, de poder ser criança também com eles um pouco, isso foi, para mim, foi um lado positivo. Não, e eles vão sentir uma falta, né, Dalton, quando tudo normalizar, Pois é. não ter o pai todo dia, o dia inteiro em Então, função. eles ainda não começaram a escola, né? Eles não conseguiram É, começar a escola. Eles iam começar ano passado e tal. Então, eu acho que quando eles começarem a escola, a vida deles vai mudar, né? Porque eles vão é verdade. conhecer, vão ter os amiguinhos, vão ter uma vida, né? Vão ter um outro espaço de tempo da vida deles que eles não vão estar com a gente, né? E que é fundamental também, né, para o desenvolvimento deles. Então, eu espero que eles não fiquem tão, assim, com saudades ou qualquer coisa assim, que eles aproveitem bem o tempo que eles tiverem na escola, enfim. Eu tenho em casa um adolescente, 13 anos, e eu falo, meu filho, não vejo a hora disso acabar para me livrar de você. Porque haja amor para tanta convivência intensa. E essa história de homeschooling é um inferno sobre toda a terra. Então, assim, os relacionamentos que sobrevivem a essa pandemia, eu acho que nada mais derruba, nada mais acaba. Com certeza, com Mas certeza. você conseguiu fazer uma peça online, o Urso, do Chekhov. Sim, Foi o seu momento de alívio, de respirar trabalho um pouquinho no meio disso tudo, né? Como foi a com experiência? certeza. Com certeza. Foi uma experiência diferente, né? Porque não é nem uma coisa nem outra, é uma terceira diferente de tudo, né? Mas foi muito interessante fazer, foi um desafio diferente e trouxe alguma coisa no trabalho, porque a gente teve pouco tempo de ensaio físico, né? Vamos dizer assim, a gente fez muito tempo de leitura online e já foi para montar a peça, né? Então a gente teve pouco tempo. Então essa urgência, esse deadline, né, que a gente teve, também acho que acabou ajudando alguma coisa no trabalho, da gente encontrar coisas e lugares sobre os personagens de uma forma como se a gente estivesse fazendo televisão, entendeu?
É, Na televisão você tem essa urgência, né? exatamente, eu ia comentar isso. É o teatro com a urgência da televisão, mas você ainda fez uma transmissão do palco do Teatro da Aliança Francesa, não foi isso? Isso, É porque eu vi, por exemplo, eu vi algumas peças, tipo a do Mohamed Rafout, ele fez na casa dele, foi muito legal, o Homem de Lata. Então, assim, estava na quarta, era uma coisa assim muito... ainda era uma outra coisa, né? Mas você não, você ainda teve aquele o teatro. mal. A gente ainda teve o teatro em si. E você, que é um homem de teatro, estar naquele lugar que é um lugar sagrado, você ao menos ainda teve esse respiro bacana, né? Com certeza. É um lugar que a gente. Para a gente é acolhedor, né? A gente está acostumado. Então, ele ao mesmo tempo que ele dá aquele frio na barriga quando você... no avião, eu perco o sinal do Wi-Fi, eu não sei por quê. E aí as pessoas ficam se ligando. Acabou de entrar uma ligação aqui, eu tive que desligar. Desculpa, gente. Eu passo pelo mesmo problema. Eu não sei por que acontece isso. Eu sempre botei no modo avião, o Wi-Fi ficava. Agora, se eu boto no avião, desliga o Wi-Fi. Pois então eu tive que deixar o ligado, eu espero que ninguém mais me ligue. Dalton, não se preocupe, qualquer percurso que você tiver aqui, outras pessoas... Olha, essa pilastra já foi levada pelos meus cachorros. Eu fui fazer uma brincadeira de Big Brother falando da Carol Conká, o celular pulou na minha cara. Então, assim, eu já passei por tudo aqui, não se preocupe. Que nem aquele negócio que pergunta, né? Com emoção ou sem emoção? Com emoção. É com emoção, é com emoção. Agora, teatro sem plateia deve ser uma sensação muito estranha, né? Sem o respiro da plateia, sem saber que aquelas pessoas estão ali. Sem ter... Você fazer uma comédia sem ter a risada da plateia é estranho. Mas como eu te disse, foi mais ou menos como se a gente estivesse fazendo para a televisão, para o cinema, né? A gente estava trabalhando para a câmera, né? Tanto que, ainda bem que eu tive a liberdade de poder triangular com a câmera. Agora não sei por que está desligando isso aqui. Eu interagia com a câmera, eu podia olhar para a lente. Na comédia isso é fundamental, né? A gente poder ter essa triangulação com a plateia. Mas como eu te disse, foi uma experiência diferente. Então, eu não fico muito comparando com porque também se você fizer isso, acaba te tirando a concentração, enfim, acaba atrapalhando mais do que outra coisa. Mas, de qualquer maneira, eu acho que você falando ainda agora desses ganhos positivos que a gente precisa buscar nessa situação de tanta diversidade, eu acho que isso é uma outro ganho positivo, é uma ferramenta extra. Sabe, que vocês agora têm à disposição, sabem que funcionam e que podem ser utilizados. Eu acho que quem ama teatro nunca vai querer deixar hipótese nenhuma de fazer teatro. Mas é uma possibilidade de você fazer um especial, fazer uma peça mágica. Acho que virou uma ferramenta para vocês, artistas. A gente tem um novo meio nas mãos, vamos dizer assim. Sim, exato. A gente pode fazer as duas coisas, depois que passar tudo, que a gente puder abrir os teatros, mas a gente pode até fazer as duas coisas. A gente pode fazer a peça presencial abrindo para espectadores de outros estados, outras cidades, de outros países, enfim. Quer dizer, agora eu não sei o que está acontecendo, mas a minha tela está escurecendo às vezes. Gente, desculpe a ignorância aqui do velho, mas eu não sei o que acontece. Né? Ela começa a escurecer, eu tenho que ficar tocando na tela para ela acender de novo. Não sei você quer sair e entrar de novo? Não, o problema acho que é com o telefone, acho que é a configuração do telefone. É telefone, com certeza. Mas se preocupe não. Aqui você está em casa, é um papo. A gente não é amigo, mas nos tornamos amigos agora. Obrigado. Só tem gente que gosta de você assistindo, então você está em casa. Aí, olha, você recebeu um Hello from Russia da Samira Iorova e ela botou Hello from Russia, Said. E aí... Hello, Samira from Russia. E aí, olha isso, alguém na Rússia assistiu o Clone e sabe que você é o Said. Como é isso, essa potencialização? Olha, muito... ela de novo, Said. Essa potencialização de você saber que você está lá na Rússia. Agora, então, com o advento do streaming,
que você pode fazer uma série para o Globoplay ou para o Netflix, você pode estar em qualquer lugar do mundo. Como é para o ator você ver seu trabalho ser tão potencializado? É gratificante, né? É legal você saber que um trabalho que você fez está sendo transmitido em outro país, em outra língua, né? Você está sendo dublado, mas mesmo assim as pessoas estão gostando do personagem. E o clone é um fenômeno, né? Isso vem acontecendo desde que ele foi exibido há 20 anos. Eu cheguei a dar autógrafo na Ilha de Páscoa, para você ter uma ideia, porque tinha alguns fãs chilenos, né? E me reconheceram lá, enfim. Na Argentina foi uma loucura, que na Argentina eles já reprisaram várias vezes a novela. E na Rússia também, porque eu comecei a receber mensagens, coisas de Instagram lá da Rússia desde 2017, eu acho. E a novela não dura 3 anos, 4 anos, né? Quer dizer, eu não sei se isso ainda é eco da exibição que teve lá atrás, ou se eles estão reprisando, ou se está no streaming, alguma coisa assim. Porque eu vivo recebendo mensagem de lá há 4 anos. Que loucura, né? É interessante. Se fosse outro país, que o problema da Rússia é que eu não sei nem ler, não dá para ler o alfabeto cirílico, né? Eu não consigo. Então me mandam mensagem, eu não sei o que a pessoa está falando, não sei se está me xingando, se está falando. Enfim, o problema é só esse. Se fosse em espanhol, a gente. Era mais fácil. Não, e eu, na abertura aqui da live, eu estava dizendo que quando fui fazer a live com você, pensei, que legal, fazer live com Said. Aí na minha cabeça, aí logo, não, Marconi e Ferraz. Aí eu comecei eu mesmo tentando, qual é o personagem dele que eu mais gosto? O Said é o mais emblemático? Não, é o Ferraz, ou eu adoro, por exemplo, seu personagem Liberdade e Liberdade. Eu adoro essa novela e acho que você estava brilhante nela. Mas, aí, no momento que eu postei o seu banner, começou, não, eu só penso, nossa, você fala em Dalton Vig, eu só penso em Pérola Negra. Aí vem o outro, não, é o Clóvis. E aí você vê que além de você ter trabalhado muito, você fez realmente personagens muito marcantes na vida de cada um. Eu fico lisonjeado aí com isso, né? Porque realmente é um privilégio você poder fazer tantos personagens e manter esses personagens na memória do povo, né? Vivos, né? E são muito vivos. É bom de saber que eu não fui, como se chama, na música você tem aquele termo que é One Hit Wonder, né? Que é a maravilha de um hit só, né? Então eu fico feliz de não ser esse One Hit Wonder, de ter alguns personagens aí da manga que as pessoas ainda lembram, depois de alguns, né? Com o Said, por exemplo, já tem 20 anos. Não, citaram aqui na live também. Eu lembro muito do Inquisidor de Chica da Silva. Que é mais antigo ainda, né? Que foi mais antigo. Porque você estreou na TV em Tocaia Grande, né? Isso. Como Venturinha. E aí no ano seguinte você fez... era para ser uma participação, mas como a Chica da Silva era meio poliana, uma novela que parecia que não ia acabar nunca, ele ficou muito tempo Inquisidor, né? Não, na verdade não, cara. O incrível é isso, é que o Inquisidor ele ficou no final da novela. Mas ele acho que só ficou um mês da exibição dela. Na verdade, foi uma história meio doida, porque foi um grande desafio para mim quando o Avancini me ligou. Ele me chamou assim, meio que em cima da hora. Olha, eu já gravei não sei quantas cenas com outro ator, mas ele está tendo problemas, eu vou ter que deixá-lo ir, estou precisando de alguém. Você pode estar aqui na segunda-feira? Então foi uma loucura, porque eu tive que regravar muita coisa que já tinha sido gravada. Parte do elenco da novela, que era de Portugal, já tinha ido embora. Então eu gravei algumas cenas sem elenco nenhum. Eu gravei falando com a parede, com o assistente de direção lendo para mim a fala do ator que estava já em Portugal. Então, para mim, foi um aprendizado, foi um desafio, foi um susto. E foi muito legal de ver a confiança que o Avancini teve em mim, de me colocar num personagem tão importante, tão difícil de fazer.
e ver que funcionou a coisa, né? Que de repente as pessoas compraram a ideia do personagem e até hoje lembram, né? Porque ele é mais velho ainda do que o Said, isso aí foi em 96. 96, se eu não... Não, e naquela época eu trabalhava na Miga, que era uma publicação da editora, da rede, da Manchete, e aí a gente cobria muito bastidor. Então eu lembro que cobrindo o bastidor de Chica da Silva, a gente via cada coisa. Porque o Avancini, ele não tinha pudor nenhum. Você chegou a pegar a Titiolina participando da novela? Não foi do seu período, não foi? Peguei, sim. Cheguei a... E aí, eu não contracenei com ela, não tinha nenhuma cena que a gente contracenasse, mas eu né, encontrei com ela ali nos bastidores, na maquiagem, aquela coisa toda. E até eu estive em cenas que ela estava junto, eu acho. Mas como eu te disse, nada assim de contracenar exatamente, né, com ela. Então, assim, foi uma novela muito maluca, se você se tratando de bastidor. Eu lembro de uma gravação que ele fez com ela e o Vitor Wagner lá em Xerém, de madrugada, porque aquela coisa de aproveitar a luz, o Avancini era muito esteta, né, Dalton? Ele tinha uma cabeça muito de cinema, apesar de ser um homem de televisão, ele tinha uma cabeça muito de cinema, então ele queria aquela luz perfeita. Então eu tenho lembranças maravilhosas dessa novela, era muito divertido. Eu também tenho. Eu já tinha trabalhado com ele antes de tocar a Grande, que também foi um grande aprendizado. Tem várias histórias dessa época também. Eu tive um relacionamento com ele ótimo, que, de acordo com algumas pessoas, era difícil, porque ele era muito exigente, então ele tinha uma postura assim, um pouco distanciada. Eu lembro que ele tinha 2 tratamentos. Ele ou te chamava de compadre ou de meu filho. Compadre é quando estava tudo bem. Ele veio, ô compadre, tudo bem, não sei o que lá. Quando você tinha feito alguma cagada, era, ô meu filho. Aí você já ficava, opa. Não, a Tocaia Grande foi uma novela muito emblemática porque revelou muita gente. Tinha você, tinha Giovanna Antonelli, Thaís Araújo. Você pegar hoje... É uma novela que não podia ser reprisada. Não sei se ela existe ainda, não sei que fim levou a Tocaia Grande. Mas que hoje era uma novela que caía bem para ser reprisada no momento. Eu ia adorar rever, porque eu ia relembrar de muita coisa que eu já não lembro mais. Né? Não, aliás, por falar em reprise, ano passado a gente fez até uma capa na minha novela com você, assim, os campeões do ar, porque você estava em Poliana, em Fina Estampa, no Clone, passando no Viva, e estava na divisão no Globoplay. Foi assim, Dalton Vig, o polvo em todas as emissoras e plataformas. Eu tava tipo, vocês vão ter que me engolir. Assim, né? Tipo, não tinha para onde correr, né? Para onde você fosse, estava lá eu. Né? Não, mas foi muito legal para a gente ver como você é um ator com um cardápio muito amplo. Né? Porque quem assistia aquele pai naquela série tensa da divisão, que a filha é sequestrada, uma realidade completamente diferente do Said, de toda aquela magia da cultura oriental. Aí tinha o cozinheiro, o René, um homem tão interiorizado, com dificuldade de exteriorizar. Então é muito bacana ver aquele cardápio naquele momento, tantos momentos diferentes do Dalton Vig, e como você consegue ser diferente em todos eles. Foi muito bacana. Eu confesso que às vezes eu ficava um pouco angustiado, né? Porque às vezes quando você vê uma cena sua de muito tempo atrás, você percebe assim, podia ter feito melhor, isso aí não ficou legal, e aí não tem mais o que fazer, né? Já tá lá, tem o que fazer. Não tem mais como consertar. Mas eu digo sempre a todo mundo que eu falo, cara, mas você deu foi o seu melhor naquele momento, então foi muito bom. Sabe? Obrigado. Não adianta mais agora ficar assim, podia ter feito isso. Mas é mania, eu sou assim, cara, eu sou bem autocrítico mesmo. E aí eu vou fazer uma passagem rápida agora para sua carreira, e aí o Marquinhos Michalak, da página aqui do Instagram, Noveleiros Real, ele falou mais uma vez do Tomás. Gente, eu estou impressionado como o Tomás está sendo citado, é impressionante. Aí eu queria que vamos começar pelo Tomás de Pérola Negra, que foi a sua primeira parceria com a Patrícia de Sabri.
né? Depois você fez novela com ela, Vidas Cruzadas, também na Record. Eu queria que você falasse um pouquinho desse personagem, como é que foi interpretar, o que você lembra, se tem algum momento mais carinhoso ou mais engraçado dele. Cara, tem muitas lembranças do Tomás, né? Porque era um personagem que ele era meio canalha, e o canalha é sempre mais legal de fazer, né? Você pode brincar mais, você pode usar mais, mas depois também ele teve essa curva dramática, aí, você teve essa trajetória aí de se tornar um cara mais sério, enfim. E foi uma novela que a gente gravou em pouco tempo, foram só 6 meses, eu acho, de contrato, mas era muito intenso, a gente trabalhava com... nessa época a gente gravava mais tempo, entendeu? Então eu lembro de estar todo dia lá no SBT, e com muitas e muitas cenas para gravar. A gente gravava no estúdio 40 cenas por dia. Isso não se faz mais hoje. Hoje em dia, se você chegar a 25, já as pessoas estão soltando rojão e comemorando, porque realmente é muito difícil. Então a gente gravava 40. Então a Patrícia sofreu tanto quanto isso. Ela chegou a gravar 40 cenas no dia. Eu cheguei a gravar 39. Meu recorde foi 39. Ela me ultrapassou, conseguiu gravar 40 no mesmo dia. Então era uma loucura, né? Porque a gente tinha muito texto para decorar. Só que é engraçado quando você vai gravando uma novela, você vai meio que tomando conta do personagem, você vai se apropriando dele de uma forma que chegou uma época que eu já não estava mais dando conta de ler em casa, eu já não estava conseguindo mais, eu chegava muito cansado, enfim. Então a gente lia na hora as cenas, assim, chegava, pegava o capítulo, lia, beleza, e lá e gravava, assim, questão, eu decorava em 30 segundos, 1 minuto. Não consigo conceber isso, gente. Eu já Mas acho que vocês levarem para casa aquele calhamaço se decorar. Ou seja, é o brasileiro que se supera a cada momento mesmo. Porque era muita cena, gente. como diz aquele negócio, aquele ditado, a ocasião faz o ladrão, né? Quando você, de repente, naquela situação, você acaba fazendo coisas que você nunca esperaria que você fizesse. Então, mas assim, a gente putz, eu tenho tanta lembrança dessa época, foi uma época muito bacana de trabalhar. A gente trabalhou com o Henrique Martins, com quem eu já havia trabalhado em Os Ossos do Barão, e a gente também tinha uma boa parceria com o Henrique. O Henrique, ele confiava no meu trabalho, então ele sabia o momento que ele tinha que me espremer ali, falar, olha, e tal, e também aceitava brincadeiras, quer dizer, foi um período muito feliz. Acho que isso que acabou também passando para as pessoas, né? Acho que a gente trabalhava feliz, sabe? Trabalhava muito, mas sabe, trabalhava contente. As cenas eram engraçadas, eu me dava super bem com a Patrícia, a gente brincava muito, muita coisa que a gente brincou, a gente acabou colocando, a gente teve a liberdade de colocar em cena, enfim, então foi um trabalho que eu gosto muito. Inclusive, eu até comecei a desenvolver, eu já até conversei com isso com o Pelé, lá do SBT, porque eu comecei a desenvolver uma sinopse de uma continuação para Pérola Negra. Olha! Eu nunca não consegui ainda falar com Dona Iris, que é a autora principal lá do SBT, mas eu já cheguei a conversar com ele, mas parece que tem uma dificuldade por conta de direitos autorais, porque é uma novela que era argentina e foi traduzida, adaptada, então não seria tão simples da gente desenvolver esse projeto. Mas de qualquer forma, tem esse projeto aí, se o pessoal quiser, começa a mandar mensagem lá para esse gente, hashtag Pérola Negra 2, bota aí. Põe aí, porque a espinha dorsal da sinopse eu já tenho. Gente, porque você imagina, a novela é de 99, 98, né? Foi, a gente gravou em 97, comecinho de 98, e ela foi ao ar em 98 para 99. Foi e isso. aí é muito viva, porque, por exemplo, eu faço muita live, faço live todo dia, e tem sempre, quando eu faço live sobre novela, muita gente falando com raiva. Por que que a SBT não reprisa as novelas adultas? E a mais pedida, sem dúvida nenhuma, é Pérola Negra. Sem dúvida, a mais pedida.
A Pérola já foi reprisada, sei lá, umas 3 vezes ou 4 vezes, eu nem lembro. Foi, eu alego isso. Gente, foi reprisada, mas tem, a última vez tem muito tempo. Já tem algum tempinho. Mas o bom é que toda vez que é reprisada, ela faz sucesso, né? Faz Ela dá sucesso. ibope. Ah, imagina uma continuação. Pois é, Ia vamos bombar. ver se seria uma boa. Eu ia adorar reprisar esse personagem e trabalhar de novo com a Patrícia. Eu ia Mas, achar ótimo. rapaz, imagina, a terceira vez com ela ia ser Eu mágico. até, eu até cheguei a comentar com ela. Falei, quando eu estava começando a desenvolver esse projeto, eu liguei para ela e falei, vem cá, você toparia fazer se rolasse isso? Ela falou, claro. Então vamos ver, quem sabe. Depende do SBT. Galera, tá na mão de vocês, viu? Hashtag Pérola Negra 2. Vamos viralizar isso. Mas olha só, não pegou o gosto pela coisa, não? Já que você teve essa ideia, montou essa sinopse, não botou mais nada no papel, não tem uma novela, não temos uma novela de Dalton Filho. Não, novela não. Eu não tenho essa pretensão de virar autor de novela, não. Mas eu estou desenvolvendo alguns roteiros que não são. Assim, tem uns de cinema, mas eu estou vendo que um deles, que eu ainda estou esboçando, ele tem mais cara de uma graphic novel do que de um filme. Que Então, de massa! repente, eu vou até tentar fazer isso. Eu tenho um grande amigo meu que é artista plástico, que eu ainda não propus para ele, mas eu vou conversar com ele para ver se ele topa ilustrar para mim. Mas, enfim, isso é coisa para frente. Gênio, adorei. Muito legal. E quando tiver algum projeto, avisa a gente que a gente faz aí uma live para anunciar o projeto. Pode deixar que eu boto a boca no trombone. E aí eu vou falar um pouco também, que o tempo aqui, você vai descobrir isso na pele. Live, o tempo voa. Said, não tem, se eu não falar de Said aqui, eu nem sei, capaz de eu nem conseguir aparecer ao vivo, vão me agredir. Said, que é um personagem controverso, né, apaixonado pela mulher, muito rigoroso em seus costumes, que os costumes são muito, até hoje ainda são muito rigorosos, mas o par romântico de Jade era Luca. Só que até uma menina que trabalha comigo pediu, fala pra ele que Priscila até hoje não se conforma de Said não ter ficado com Jade. Ela me obrigou a falar isso pra Glória Pérez, numa live que eu fiz com a Glória Pérez. Como foi ela, né? Que bom que foi ela e não eu, né? Como foi esse papel na sua vida? Foi um divisor de águas, né, Dalton? Com certeza, né? Eu já estava com uma bagagem, já tinha feito algumas novelas, mas nada comparado a fazer uma novela na Globo e com o sucesso que foi o Clone, né? Foi uma novela que realmente foi uma surpresa, porque a gente estava gravando a novela ainda quando aconteceram os ataques do 11 de setembro. A gente assistiu ao vivo, a gente estava ali na cidade cenográfica para fazer maquiagem e a televisão ligada a gente viu ao vivo. Então, nesse mesmo dia, houve uma reunião na Rede Globo para ver se eles colocavam mesmo a novela no ar, já que se tratava de já existia a suspeita de ser a autoria do atentado serem radicais islâmicos. Será que o povo vai querer ver uma novela falando de islamismo? Então teve essa dúvida de se colocar uma reprise no ar. E acabaram acho que tomaram a decisão certa. Sim. Porque eu acho que a novela também ajudou a quebrar um pouco de preconceito, né, que se existia em relação ao islamismo. Eu acho que a gente conseguiu mostrar que aquilo é uma coisa. O radicalismo, ele não é só islâmico. Você tem radicais judeus, você tem radicais, enfim, de várias religiões. E o islamismo não é isso. O islamismo não é a guerra, muito pelo contrário. Então foi um trabalho que foi muito bacana de se fazer, completamente distante de tudo que eu já havia feito antes, e que eu também trago muitas lembranças legais, assim, muitos momentos de bastidores do Clone. Mas enquanto você sabia fazia a novela, você já sabia qual era o final? Ou não tinha? Não. E como até receber o último capítulo, a gente não sabe. Não, porque eles fazem aquela sinopse e é a mesma coisa que nada. É mais um negócio para rolar lá Globo, olha, vai ser isso, mas eu acho que até hoje, na minha vida, eu só li uma sinopse
que ela foi do início ao fim, todinha, tendo uma mudança só, que foi de Paraíso Tropical, do Gilberto Braga e do Ricardo Linhares. Eu li a sinopse e acompanhei a novela. Só teve uma mudança, que foi no final o assassinato. Quem morria era a Glória Pires, e que não, quem morria era o Gabriel Braga Nunes, e a Glória Pires matava. Foi invertido isso, porque o resto de sinopse muda tudo. Mas você, Dalton, lá fazendo, naquele momento, você torcia para o Said ficar com Jade? Não. Olhe para a lente da verdade, Dalton Vig. Não torcia, não. Eu achava que, na verdade, no meu senso crítico, eu achava que o Said, o que ele sentia por ela não era amor, era uma obsessão. Era uma coisa de tipo, eu vou ter essa mulher, custe que custar. Então, isso não é amor. Amor é outra coisa, né? O amor não exige posse, vamos dizer assim. Então eu não torcia, não. Eu torcia para que ele fosse feliz de outra forma, entendeu? Porque o que ele tinha por ela não era legal. Não fazia bem para ele. Mas você sabe que eu acho que era isso, mesmo que de uma forma distorcida, era que encantava o público. Porque enquanto o Said era muito seguro, muito nessa obsessão, era isso que ele queria, o Lucas era muito confuso, era frágil, ele queria e não queria, ele era muito indeciso. Então era um homem muito forte quanto um outro muito titubeante. Mas isso, eu tenho uma teoria sobre isso. É que assim, numa estrutura de teledramaturgia, né, você tem o protagonista e o antagonista, o mocinho e o vilão. Normalmente, quem propõe a ação, quem age é o vilão. E o herói, ele reage àquilo. Então tem uma certa tendência do protagonista acabar sendo isso que você falou, de não ter muita ação, de não ser meio indeciso, não sei o quê. Mas por questão de estrutura dramatúrgica, de novela, do que por outra coisa. Eu acho que quando se consegue se quebrar isso, eu acho que eu sou da opinião que o herói ele tem que agir, mesmo que ele haja errado. Exato. Se ele agir errado, é até melhor, porque depois você pode construir a redenção daquele erro dele, entendeu? E isso torna o personagem mais humano, fica mais próximo da gente. Mas, enfim, eu vejo dessa forma. Eu vejo que tem essa polaridade, vamos dizer assim. O vilão, que é o ativo, e o herói, o passivo. E você viveu tudo isso como Ferraço. O Ferraço era o vilão que conduziu a história e virou o mocinho no final. Pois é, o Ferraço foi um personagem muito bacana de se fazer, até porque esse fugiu completamente da sinopse, porque ele ia morrer mesmo no final. E não estava previsto ele voltar com a Maria Paula. Isso aí também foi uma pressão do público, eu acho. Que as pessoas começaram a torcer para que os dois ficassem juntos, também não sei porquê. Porque tinha roubado todo o dinheiro da menina. Ele ferrou ela bonito, ferrou muito. Total, roubou tudo que ela tinha, né? E mesmo assim as pessoas torceram para que eles ficassem juntos, que, né, enfim. Para mim foi ótimo, porque foi uma guinada. Mas vou te dizer uma coisa, você estava muito charmoso naquela novela, Dalton. Obrigado. Até quem tinha raiva do Ferraço não acabava querendo que ele ficasse com ela. Porque a maneira como ele olhava para ela era muito bonita, era muito apaixonante. O Ferraço era um personagem muito, muito bacana de se fazer, porque ele tinha uma dor interior. Ele não era só um vilão, ele tinha sofrido na infância também. Ele era meio fruto do mundo que ele viveu. Tinha sido vendido, quer dizer, então ele tinha uma mágoa, ele tinha essa raiva do mundo, sei lá. Acho que é isso que acabava motivando ele no começo da novela. Mas aí depois tudo muda quando ele conhece o filho. E isso transforma ele num cara mais humano. E isso é bacana, isso é muito No Pendleton você também tem um pouco disso. Exatamente. Só que o Pendleton não era tão vilão, ele era só mais seco, não sei o quê. Depois que... Aliás, a descoberta de ser pai da Poliana também não estava na sinopse. Isso aí... Não... você não veio estava? depois, isso não era da sinopse.
Não sabia. Para mim, você estava careca de saber. Não, isso aí foi uma coisa que foi de tanto que o público ficou perguntando, mas ele é pai dela? Será que ele é pai? Podia ser pai? Não sei o quê. Acho que isso acabou dando uma ideia para Dona Iris e para o tipo de autores. Ah, que legal. E é um assunto que vai ser melhor desenvolvido em Poliana Moça, né? Essa relação mais Sim, sim. família, filho e pai e filha com ela, né? Uhum, exatamente. Vamos ver o que vai Agora, acontecer. agora eu queria saber só uma coisa. Como foi contracenar com um monstro chamado Marjorie Este Ano? Eu digo monstro porque eu acho que Marjorie Este Ano é a melhor atriz do mundo em qualquer lugar do mundo. Eu acho essa garota um fenômeno. Como foi contracenar com essa garota? E ela lá Não, novinha, iniciando a carreira dela, né? eu já conhecia a Marjorie de Malhação, né? A gente tinha Aham. feito a mesma temporada. E a Marjorie foi. Eu estava assim, nos primeiros dias de gravação, a gente estava no camarim, daqui a pouco eu ouço alguém cantando no camarim do lado. Eu falei, gente, quem que está cantando? Quem é essa? Era a Marjorie. Uma voz linda, maravilhosa, assim, uma interpretação super de coração, sabe, de alma. E o trabalho que é dela em Malhação também já era uma coisa que chamava bastante atenção. Então, quando me chamaram para fazer o Ferraz, me falaram que ia ser ela, eu falei, putz, que legal, cara. E eu acho que só acrescentou para o meu trabalho poder contracenar com ela. Eu acho que a gente fez umas cenas bem bacanas, eu e ela. Não, foi muito bacana. E, inclusive, na minha novela, algumas das capas mais bonitas que a gente fez, tem na história da revista, nos 22 anos da revista, são dessa época. São de fotos suas com Marjorie. Ah, Na que capa. legal. São capas lindíssimas, muito coloridas. Era uma novela com muito assunto, né? Era Aham. muito assunto. Era uma novela muito. Era parte da portelinha que o seu personagem se infiltrava em todas os núcleos. Ele estava em todas. Então foi uma novela que eu acho que merecia uma reprise também, porque era uma novela com muito assunto. Teve o Massacre da Portelinha, que hoje é uma coisa ainda muito Você é verdade. necessária de ser mostrada e ser sempre falada. Eu ia adorar ver uma reprise. Olha, gente, não vai dar para falar sobre todos os personagens. Já aviso logo. Vou pedir para você falar um pouquinho também sobre o Clóvis, que você entrou numa vibe assim, um período de vilania, né, da Dalton. Você ficou com medo de ficar meio estigmatizado? Falei assim, meu Deus, só vão virar vilão agora? Não, até que não. Eu tive a sorte de fazer uns outros intercalando, então. Mas foi o Clóvis que acabou me levando para fazer o Ferraço. Uma coisa. O Wolf acabou vendo o trabalho que eu estava fazendo no Não, Profeta. é um personagem muito importante até hoje em dia, não sei se você concorda comigo, porque lá já se falava em relação abusiva, né, de uma Com forma certeza. muito explícita. Que, Lá em aliás, 2006. Hã? tem até um dado curioso. O Profeta ele foi uma refilmagem, foi um remake, né, É. de uma novela que já tinha sido feita na década de 70. Eu não assisti muito, sabe? Eu lembro de que ela estava no ar e tal, mas eu não acompanhava a novela. E aí, quando a gente teve a reunião de elenco com o Valcir, eu vim com uma pergunta, vim com uma questão a respeito do personagem. Que ele começa a novela viúvo já. E não tinha nada dele ser vilão. Na verdade, ele ia ser um cara apaixonado pela Sônia, que ia disputar com o personagem do Thiago Fragoso. E aí eu perguntei para ele, aquelas loucuras de perguntas que a gente acaba fazendo, que é ator, né? Que quando a gente está lendo e começa a vir questões. Aí cheguei para ele e falei, vem cá, Valcir, eu sei que não foi você que escreveu e tudo mais, mas você lembra, você tem algum dado dessa novela sobre como morreu a mulher dele? Aí ele olhou para minha cara assim, e falou, mas por que você quer saber isso? O que isso interfere Eu falei, olha, eu não sei, eu acho que para a composição dos personagens seria interessante saber, de repente, como é que ela morreu, se ela morreu de doença, se ela morreu de um acidente. A dor é diferente, né? Claro. Se você perde uma pessoa repentinamente, é uma coisa. Se você acompanha, né, você sabe que a pessoa está indo aos poucos, né, é diferente. E aí eu falei, de repente ele pode até ter matado a mulher, né? E soltei esse negócio lá. E aí o engraçado é que depois isso foi incorporado. Isso acabou incorporado, virou parte da Dalton, você é trama. autor de novela, Dalton. Você não está praticando, meu filho.
Não, eu tinha um apelido que era o perguntelho na época de escola. Né? Tipo, lá vai o perguntelho. O que você fica? Porque eu tinha essa coisa de ficar esclarecendo dúvidas. Eu sempre gostei de esclarecer as coisas, sabe? Porque para mim, é claro, é muito mais fácil você desenvolver um personagem quando você sabe de onde ele veio, né? Mais até do que para onde ele vai. Vamos falar nisso. Antes da gente encerrar, eu tenho que fazer essa pergunta que já fizeram aqui e me fizeram também. Hum. Você ficou muito decepcionado, enfim, estampa, de não ter terminado com o Pereirão? Não, imagina. Ah, para, não? Não, Não ficou? o que aconteceu foi assim, eu fui, quando o Wolf me chamou, ele me contou um pouco da sinopse. Então tinha essa coisa da Pereirão ganhar na loteria, ficar rica, não sei o quê, o René ia se separar da mulher, e aí ele ia começar a dar aula de etiqueta para Griselda. Griselda. Quando ele me falou isso, na mesma hora eu já pensei, pô, Pigmalião, né? Aquela coisa, My Fair Lady, né? O professor Higgins, e a coisa que aí começam a ter uma relação e acabam se apaixonando. Então eu já pensei na coisa, pô, vou poder fazer uma comédia, vou poder fazer um protagonista, mas que vai ter cenas de comédia com a Lília, que pô, é gênia da comédia. Eu já tinha trabalhado com ela no teatro, a gente já tinha uma química de time e tudo mais. Então, quando me falaram isso, eu fiquei super empolgado. E aí aconteceu que não teve isso. E aí, não é que eu fiquei decepcionado, mas sabe quando você... É que nem você tá jogando bola, você corre para receber o cruzamento e a bola vai para a lateral, sabe? Uma coisa, opa, tudo bem, vamos tentar... Sabe? Me deu uma... Eu fiquei meio que... Me desconcertou de uma certa forma, porque eu estava meio que contando com isso e não veio. Mas assim, não fiquei decepcionado porque não ficou com Griselda. Na verdade, eu estava achando que quem merecia ficar com Griselda era mesmo o português. O Eles tinham Guaraci. muito mais a ver do que o René e a Griselda. Não, eu sei que quando a novela foi reprisada agora, e aí a gente deu uma... E aí, quando a gente deu dizendo final feliz de Griselda e Guaraci, o que surgiu de gente revoltada nas redes sociais, porque muita gente não assistiu, não lembrava. Não Então, aí é? ficava assim, como assim ela não vai voltar pro René? Porque as pessoas se sentiram enganadas. Porque ficou a novela inteira, os dois, naquela coisa. Aí veio Guaraci, muito solícito, simpático, um casal realmente que se encaixava. Uhum. Mas era o desencaixe de Griselda e René que dava o molho da coisa, né? Aquelas pessoas que não são parecidas, que é mais legal. E aí muita gente ficou decepcionada, muita gente. Aí na época perguntaram, o Dalton Vig deve estar revoltado. Se Dalton Vig viveu isso em 2011. Entendeu? Ele já superou. Se ele ficou revoltado na época, ele já superou. Não fiquei revoltado de jeito nenhum. Mas tem algum personagem, Dalton, que você ainda não fez e que você pensa assim, esse personagem eu já vi em algumas novelas e eu não fiz ainda, você tem vontade de fazer? Ou uma comédia escrachada? Tem algum? Com certeza fazer um personagem cômico numa novela das 8 ia ser muito legal. É a comédia que eu mais fiz no teatro, eu gosto muito de fazer. E já 2 vezes bateu na trave, que no Salve Jorge também foi a mesma coisa. Me chamaram para fazer o núcleo cômico da novela. Falei, pô, beleza, vamos lá. Aí chegou lá, não foi bem isso. O personagem acabou tendo uma outra trajetória. Então, quem sabe na terceira vez vai ter gol. Aí vai dar certo. Bom, vamos tentar. Já que você é parceiro de Valcir, Valcir, meu filho, você que é o rei atual da nossa comédia, dá um personagem cômico para ir pro Dalton. Opa, massa. Porque o Valcir, aquelas novelas dele, ninguém sabe fazer comédia, tipo Eta Mundo Bom. Eu me imaginava muito você como Candinho na época, sabia? O Valcir tem uma mão para fazer chanchada de forma brilhante, cara. É muito legal. Que é uma delícia, eu adoro. Com certeza. Então, Dalton, olha só, quero agradecer muito você por ter
ter cedido um pouco do seu tempo para gente. Obrigado. A gente fazer, foi o que eu falei, é impossível pegar uma carreira tão rica, com tanta coisa bacana, fiquei sem falar de muita coisa bacana, mas numa nova live... A gente faz outra. A gente faz outra e aí complementa o que a gente não conseguiu. Quero agradecer a todo mundo que assistiu também, galera, muito obrigado. Feliz por vocês estarem aqui. Grande beijo. Se quiser mandar um beijo para esse povo também que veio aqui te ver, fica à vontade. Beijão, gente. Obrigado aí por acompanhar. Até uma próxima. Até uma próxima, querido. Tamo junto. Beijo, galera. Tchau, Dalton. Tchau, tchau.